namorada e foi para casa, ele não está aí. Então o problema é muito maior do que a taxa de desemprego está demonstrando. E tem mais mulher do que homem na busca por um emprego. Enquanto o desemprego entre eles é de 9,5%, entre elas a taxa sobe bastante, mais de 12%. O mercado de trabalho encolheu e está mais exigente. Mesmo quem tem mais instrução está sofrendo para ser contratado. Entre os desempregados, mais da metade tem pelo menos o ensino médio completo. Mas não está dando para ficar na sala de aula só estudando, não. Não é, Gabriel? Assim que terminou o ensino médio, o Gabriel começou a procurar emprego para poder pagar uma faculdade. Já faz um ano. Todo dia, de olho nesse computador em busca de uma chance e até agora nada. Por enquanto, o Gabriel está numa situação difícil. Fora da sala de aula, porque está fora do mercado de trabalho. Eu procuro no cargo de auxiliar administrativo. Eu faço entrevista, mas aí depois eles não chamam. O desemprego entre jovens, como o Gabriel, que tem entre 18 e 24 anos, é mais que o dobro da taxa nacional, passa de 20%. E na família, ele não é o único que está atrás de trabalho. O pai, pintor autônomo, há um mês não tem serviço. Por enquanto, é a dona Severina, de 84 anos, avó do Gabriel, que sustenta a família com a pensão do marido, o aluguel dos quartos da casa e muita energia. Feijãozinho, arroz não falta, um ovinho não falta, e o pouco que tem aqui, nós tudo se ajuda. A união faz a força. Essa taxa de desemprego é resultado de uma reação em cadeia na economia, que mostra o repórter Roberto Kovalik. Foi fugindo do desemprego que o Anderson deixou a família lá em Juazeiro, na Bahia, e veio parar em São Paulo. O filho mais novo, de um mês, ele só conhece pela foto. Meu objetivo é esse, criar minhas filhas e fazer minha casinha e ver o Nordeste a vida toda. Mas o sonho dele enfrenta uma ameaça crescente. Esta obra já teve 800 funcionários, hoje tem 400. Aqui, o efeito da crise foi muito rápido. Sem muitas obras públicas, com poucos prédios sendo construídos pelo país, o setor da construção civil foi um dos que mais viram empregos desaparecerem. E este é o último elo de uma cadeia que se espalha pelo resto da economia. Só para erguer esta obra, 300 empresas fornecem equipamentos e materiais, como essas esquadrias de alumínio. Elas são feitas nesta fábrica que já teve 170 funcionários, hoje tem 90. Aqui nós tivemos que demitir não só os funcionários de base, mas já os funcionários de nível médio. Porque não há lançamentos, não há pedidos, não há concorrências. Essa redução nos pedidos contamina o próximo elo da cadeia, o fornecedor de matéria-prima, como, por exemplo, esta fábrica que produz o alumínio. Nós produzimos os perfis para a construção civil, basicamente para esquadrias, janelas, portas, etc. Nós chegamos a ter 450 empregados. Hoje nós temos em torno de 250 empregados. Essa corrente também funciona de forma positiva. Quando o canteiro de obras começa a ficar cheio de operários, isso significa que outras empresas também estão contratando. A dúvida é quando esta imagem vai se tornar uma realidade mais frequente. Só uma obra destas gera 6.500 empregos diretos e indiretos. Por isso, muitos especialistas e representantes do setor defendem que investimentos, principalmente em obras de infraestrutura, são um remédio de rápido efeito sobre o desemprego. É a base da pirâmide, ou seja, emprego imediato para quem mais precisa de emprego. O especialista em emprego, José Pastore, defende, além disso, mudanças nas regras trabalhistas. Deixa as partes negociar porque elas podem impedir que o desemprego cresça. Uma coisa é reduzir o desemprego, outra coisa é impedir que ele cresça. As duas tarefas são tão importantes quanto qualquer outra na retomada do crescimento brasileiro. A gente que é pai de família, a gente tem muito medo de que isso aconteça. Muito, muito. Que é, como se diz, nosso porto seguro é o trabalho. Se não tiver o trabalho, como que a gente faz? Na próxima segunda-feira, o governo vai anunciar qual é o tamanho do rombo nas contas públicas. E deve pedir autorização ao Congresso para fechar esse ano no vermelho em até 200 bilhões de reais, o maior da história do país. Depois de participar da reunião com o ministro do Planejamento, Romero Jucá, o líder do PSDB disse que o rombo nas contas públicas para este ano deve chegar a 200 bilhões de reais. Mesmo número citado pelo ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima.
O governo ainda não divulgou o tamanho do esforço fiscal, do corte de gastos para enfrentar esse rombo. Uma situação muito grave que vai exigir de todos esforço, sacrifício, compreensão da gravidade desse momento para que o país faça um esforço de salvação nacional e a economia volte a girar. Os 200 bilhões de reais incluiriam os 96 bilhões de reais de déficit que o governo Dilma já havia admitido, mais um possível acordo com os estados para não cobrar deles neste ano 30 bilhões de reais, que devem à União, mais 9 bilhões de reais de obras do PAC já realizadas que não foram pagos e que não estavam contabilizados no déficit, mais 11 bilhões de reais da CPMF que o governo Dilma contou como receita, mas não entrarão nos cofres públicos em 2016. O déficit também aumentou porque a arrecadação do repatriamento de recursos, estimada em 21 bilhões de reais, rendeu até agora apenas 4 bilhões. Fora outras receitas, como a de concessões públicas que não se realizaram. E também porque nos 4 primeiros meses do ano, a arrecadação federal não chegou a 424 bilhões de reais, queda de quase 8%. Diante dessa nova realidade, o governo Temer terá que propor ao Congresso uma nova meta fiscal, um novo compromisso de gastos do dinheiro público. A meta atual, definida no início do ano pelo governo Dilma, é fechar 2016 com um superávit, uma economia de 24 bilhões de reais, o que hoje é impossível. A nova meta fiscal terá que ser aprovada pelo Congresso até o dia 30 de maio. Caso contrário, o governo terá que cortar despesas a um nível que paralisaria boa parte da máquina pública para cumprir a meta com um superávit de 24 bilhões de reais. O governo vai pedir que o Tribunal de Contas da União faça uma auditoria nos números da nova meta fiscal. Nós queremos apresentar um número verdadeiro. Uma das críticas que eu pessoalmente fazia há vários anos ao governo que saiu era exatamente essa maquiagem de números. Eu acho que a primeira posição para se resolver problema é reconhecer a verdade. Governadores do Nordeste se reuniram hoje para discutir uma série de reivindicações ao governo federal. Entre elas, uma moratória de 1 ano no pagamento da dívida dos estados com a União. O mesmo pedido de governadores das regiões Sul e Sudeste. O Palácio do Planalto confirmou agora à noite que Pedro Parente vai ser o novo presidente da Petrobras no lugar de Aldemir Bendini. Pedro Parente foi ministro-chefe da Casa Civil, ministro do Planejamento, secretário executivo do Ministério da Fazenda e presidiu o Conselho de Administração da Petrobras no governo de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Em 2001, Parente coordenou as ações para administrar o racionamento de energia. Ao lado do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, Pedro Parente disse que não haverá indicação política na Petrobras. Isso foi uma orientação clara que o presidente Temer me passou. Então, ser claro e taxativo com relação a esse ponto. Não haverá indicação política, o que vai facilitar muito a vida do Conselho de Administração e a minha própria, porque se isso fosse o caso, que não será, certamente elas não seriam aceitas. Sem dúvida nenhuma, foi um dos pontos que me ajudaram a decidir por essa opção de assumir essa posição. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de inquérito para investigar se o ex-deputado e atual ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, e o deputado Marco Maia, do PT, estão ou não envolvidos na Lava Jato. Em 2014, Vital do Rego era presidente da CPI mista da Petrobras. Marco Maia, o relator. O senador cassado Delcídio do Amaral acusou os dois de cobrar propina de empreiteiros para que eles não prestassem depoimento. Vital do Rego afirmou que documentos sigilosos estão sendo pinçados de uma delação premiada de forma criminosa e divulgados com a intenção de atingir a reputação dele, e que as convocações eram determinadas previamente pelo Colégio de Líderes, o que impediria manipulações. Marco Maia negou o que chama de suposições ditas à luz de acordos de delação. Ele também afirmou que é vítima de uma mentira com o intuito de desgastar a imagem dele e do PT, e que vai usar medidas legais para que a verdade seja estabelecida. O ministro Teori Zavascki também determinou o arquivamento de citações de Delcídio ao deputado federal Fernando Francischini, do Solidariedade.
O ministro Teori ordenou ainda que o pedido de investigação sobre o ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, seja analisado pela Justiça Federal do Distrito Federal, já que Edinho não tem mais foro privilegiado. Segundo Delcídio do Amaral, Edinho propôs saldar uma dívida de campanha usando faturas forjadas de laboratórios farmacêuticos, mas os pagamentos nunca foram feitos. Chamou a atenção do ministro Teori Zavascki o que seria um novo filão de pagamento de propinas, envolvendo empresas do ramo farmacêutico. Edinho Silva negou irregularidades, disse que nenhum pagamento foi feito e que a delação de Delcídio é uma mentira escandalosa. O presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, falou hoje aos integrantes do Conselho de Ética no processo que pode levar à cassação do mandato dele. Cunha repetiu que não tem contas no exterior e disse que vai voltar a trabalhar na Câmara na semana que vem. Eduardo Cunha falou no mesmo plenário onde, em março do ano passado, disse na CPI da Petrobras que não tinha contas no exterior. Vieram as suspeitas, as acusações do Ministério Público e a denúncia por quebra de decoro no Conselho de Ética, que se arrasta até hoje. Cunha começou tentando impor limites, disse que só responderia sobre pontos da representação e voltou a dizer que não tem contas no exterior. Não existe nenhum elemento de prova que eu seja titular, proprietário de patrimônio, dono da conta, possa movimentar conta. Eu não detenho conta da minha titularidade e não detenho patrimônio que naquele momento estivesse sob propriedade. Para tentar justificar que tinha muitas atividades comerciais no exterior, Cunha chegou a sacar do bolso passaportes antigos. O Jornal Nacional pediu acesso ao documento ou cópia. A assessoria de Cunha não respondeu. O relator, deputado Marcos Rogério, do Democratas, perguntou de onde saía o dinheiro para pagar as despesas com cartão de crédito no exterior, feitas nos últimos anos e que constam na investigação do Ministério Público contra Cunha. Vossa Excelência e familiares conseguiram em vida gastar com cartões de crédito no exterior. A conta de vossa esposa tem como garantidor quem ou qual conta garante repasses, o custeio a essa conta da sua esposa? Não efetuei gastos da conta minha ou de qualquer outra natureza que não fosse gasto de cartão de crédito, independente do cartão de crédito de titularidade da minha esposa, da conta dela, que está declarada nesse momento no Banco Central e que efetivamente ela tem a conta na pessoa física e nunca se negou isso. Na resposta, Cunha não esclareceu de onde vinha o dinheiro para bancar estes gastos. Esta informação, segundo integrantes do Conselho, é importante porque mostraria que o dinheiro de pelo menos um trust vem sendo usado pela família de Cunha. No ano passado, o Ministério Público recebeu documentos da Suíça que, segundo os investigadores, comprovam que Eduardo Cunha tem contas naquele país. No material, há fotos do passaporte de 4 contas bancárias abertas na Suíça por Cunha, para ele, a esposa e a filha. O relator questionou Cunha. A autoridade suíça expressamente afirma que as contas são de Vossa Excelência, razão pela qual envia os documentos ao Brasil. O fato do Ministério Público abrir um procedimento de investigação não significa que eu pratiquei o ato ilícito e nem significa que eu seria culpado a qualquer procedimento investigatório. Cunha voltou a usar o argumento de que os recursos depositados num trust, uma entidade jurídica usada para administrar bens fora do país, não pertencem a ele. O deputado Marquesan Júnior, do PSDB, disse que Cunha usa o trust para esconder a origem ilícita do dinheiro e cobrou a renúncia dele da presidência da Câmara. Vossa Excelência, a permanecer na presidência, mesmo que suspenso, está fazendo um mal a esta casa, está fazendo um mal ao governo, está fazendo um mal à nação brasileira. Seria oportuno que Vossa Excelência renunciasse. Até porque se Vossa Excelência continuar a exercer as suas influências e o seu poder com o seu grupo parlamentar aqui dentro da casa, vai chegar o momento que o STF vai entender pela sua prisão. A TV Globo já mostrou um parecer do Banco Central que aponta que Cunha deveria ter declarado seus trusts. Em entrevista à TV Globo no ano passado, Cunha disse que era usufrutuário desses trusts. Hoje, ele reconheceu que o termo foi inadequado.
Aí usou o termo instituidor do trust. Eu sou aquilo que é definido. Eu sou o settle, que é o instituidor do trust, e sou o beneficiary owner do trust em vida. É a palavra que está colocada na sua língua matriz com relação ao que é o trust. É que eu sou. A palavra usufrutuário, como eu expliquei aqui, usufrutário foi colocado de uma forma, no jargão jornalístico, numa entrevista, não num depoimento, que ela não corresponde à realidade da natureza jurídica da situação. Cunha foi perguntado sobre a delação premiada do empreiteiro Ricardo Pernambuco Júnior, que afirmou ter pago propina a ele no exterior por obras num porto do Rio. Cunha se irritou, batendo na mesa. Eu não tenho nada a ver com nenhuma dessas contas citadas pelo senhor Ricardo Pernambuco. E desafio a provar. Cunha também foi criticado porque estaria indicando aliados para cargos na Câmara e no governo Temer. Entre eles, o atual líder do governo, André Moura, do PSC. O Supremo Tribunal Federal entendeu que deveria afastar o deputado Eduardo Cunha do exercício do mandato pelos riscos trazidos pelo exercício do poder dele às investigações. E o exercício do poder do deputado Eduardo Cunha não cessou, ao contrário, talvez tenha até aumentado. Não tem um alfinete indicado nesse governo por Eduardo Cunha. Agora, se as pessoas que são os meus correligionários, as pessoas que eu tenho convivência, ocupam impostos, isso não quer dizer que Eduardo Cunha que indicou. E se indicasse, não teria nenhum delito nisso. O depoimento durou mais de 7 horas. Agora, Eduardo Cunha ainda pode apresentar uma nova defesa em 5 dias. E o relator tem 10 dias úteis a partir de amanhã para concluir seu parecer pela perda ou não do mandato. Mesmo que os prazos sejam cumpridos, esse já é o processo mais longo no Conselho de Ética da Câmara. E o julgamento no Conselho pode só acontecer em junho. Na saída, Cunha disse que estará de volta na segunda-feira. Vou frequentar meu gabinete pessoal. Eu estou suspenso do exercício do mandato e não do mandato. A reação foi imediata. É um desrespeito frontal à decisão unânime do Supremo. É óbvio que ele não pode ficar comparecendo à Câmara. O Supremo não disse que ele poderia vir aqui fazer as articulações políticas como já está fazendo. Isso aí configura obstrução à justiça. O momento político que o Brasil está vivendo provocou debate na Organização dos Estados Americanos. Na reunião de ontem do Conselho Permanente em Washington, os representantes da Bolívia, da Venezuela e da Nicarágua chamaram de antidemocrático o processo de impeachment. O embaixador brasileiro José Luiz Machado e Costa rebateu. O Brasil tem uma forte tradição democrática e instituições sólidas. Não obstante o momento complexo no nosso político interno, nele prevalece o respeito à lei e à ordem em um cenário de pleno exercício das liberdades democráticas e de respeito aos direitos individuais e coletivos. O representante argentino Julio César Ayala acrescentou que o governo do país dele respeita o processo institucional em curso no Brasil e confia que isso confirmará a solidez da democracia brasileira. O americano Michael